Oi, 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 meus amores, sejam bem-vindos de volta. No último fragmento de aula aí, a gente discutiu e viu cada item aqui do nosso carro de emergência, do nosso cantinho de urgência, tá? Então, o terceiro elo, a gente tem que pensar, né? Identificou, chamou ajuda, trouxe o carro de emergência, a gente tem que pensar na respiração. Tem que pensar na ventilação, de preferência, 2 profissionais para estar revezando. Se não tiver entubado, a gente vai pensar que tem que fazer 30 compressões, 2 ventilações. Conseguiu via aérea definitiva, botou um tubo, aí vai ser compressões ininterruptas e uma ventilação a cada 6 segundos na via aérea avançada. Então, assim, na UTI é muito legal que quando tem uma parada cardiorrespiratória, a enfermagem puxa o carro, né? O médico ali chega junto e o fisioterapeuta já chega, porque para chocar o paciente, por exemplo, tem que desconectar o tubo ali do ventilador. Então, assim, tem que ter alguém que entenda do ventilador para fazer essa desconexão e fazer ali o acompanhamento com a MU. Desconecta e conecta como é? O AMBU, vulgarmente chamado pela marca, tá? Mas a bolsa, a válvula, a máscara, a gente vai tirar a máscara, vai conectar ali a bolsa e a válvula para estar fazendo essa ventilação a cada 6 segundos ali na via aérea avançada. A cada 2 minutos a gente para, checa o ritmo e pensa aí se vai chocar ou não, ok? Aí é o posicionamento do choque, é importante você saber que tem que botar o gel condutor, saber posicionar as partes corretamente e, principalmente, identificou o ritmo chocável, pedir para afastar. Porque quando a gente fala afasta, a gente está dando um comando para toda a equipe ali afastar ali da cama, porque pode estar conduzindo o choque ali e está causando, inclusive, uma outra parada cardíaca. Já pensou? Um desavisado lá está segurando na cama e na hora que chocar ali, ter outro ali parado e você tem que ter assistência 2 paradas, tá? Avaliação do ritmo, se for fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, choque, se não, vamos para as discussões. Suporte ventilatório, pensar na oxigenoterapia, trouxe aqui um AMBU, tá? Se não for via aérea avançada, a gente vai estar fazendo 30 compressões e 2 ventilações com bolsa, válvula, máscara. Se for com tubo orotraqueal, a gente vai utilizar bolsa, válvula, pega essa máscara aqui, desconecta, conecta aqui no TOT e vai fazer uma inspiração a cada 3 segundos, tá? Pensar na via aérea avançada, intubação, tá? E se não tiver condição de intubar, a gente na UTI vai ter bugie, vai ter fio guia, né? Uma série de coisas que vai ajudar a gente. Se não, pode pensar na via aérea avançada aí, se for no intra-hospitalar, o enfermeiro pode estar viabilizando a via aérea avançada com dispositivo extraglóteo aí, que é a máscara laríngea que o enfermeiro pode estar passando aí, tá? Suporte ventilatório é a obtenção principalmente de via aérea avançada, que é mais segura, né? Realizada por profissionais treinados, capacitados, e que tem um potencial também de causar complicações. Então, para um enfermeiro, por exemplo, passar uma máscara laríngea, o enfermeiro tem que estar habilitado, sabendo o que está fazendo para não causar trauma ali no paciente e ter problema. A gente tem que pensar em melhorar a oferta de oxigênio e pensar em minimamente interromper as compressões. Então, tem que pensar que tem que ter uma inserção adequada do acesso, da via aérea avançada, se precisar aspirar sangramento, aspirar secreção de vias aéreas, então é uma equipe sincronizada ali a prol de quê? A prol de trazer esse paciente de volta. As drogas de indução de intubação orotraqueal é conforme prescrição médica. Nós temos o etomidato, nós temos a ketamina, midazolam, propofol, temos o relaxante muscular, o sulfacenil, tá? O roncorônio, que é um bloqueador muscular, tá? Então, temos que pensar o que esse médico quer fazer. De repente, é um paciente que está difícil, via aérea difícil ali, o médico, bloqueia com roncorônio, a gente pega uma ampola ali e faz direto. O etomidato a gente também pode estar diluindo e fazendo de forma ali de bolos, o médico vai dizer, eu quero 2 ml do etomidato.
A ketamina eu quero que faça 3 ml da solução diluída. O midazolam eu quero que faça X ml. O Ketafol, que é uma mistura aí que faz a ketamina com o propofol, que a gente utiliza ou para sedação, normalmente eu vejo utilizar muito para endoscopia. Então, tá aqui ligadinho nas drogas indutoras para a sedação, tá? E pensar nos ritmos chocáveis, né? Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e a recomendação da American Heart 2022, tá? Aqui já está mais atualizado, foi um erro de digitação, me perdoe. A administração precoce de epinefrina em pacientes não chocáveis, a cada minuto de atraso está associada a redução de 4% de chance do retorno da circulação espontânea. Então, viu que é um ritmo, né, não chocável, iniciar é adrenalina, epinefrina, o mais rápido possível, que a gente aumenta a chance em 4% de ter uma circulação espontânea aí. A cadeia de sobrevivência numa parada cardíaca é pensar que se a gente não tiver uma fibrilação precoce, uma cardioversão precoce, né, a gente perde de 7 a 10% de chance de retorno se a gente lerdar, vamos dizer assim, de utilizar o DEA. Entender, gente, como é que funciona o seu cardioversor da sua unidade, o seu desfibrilador portátil, por favor. Porque o que acontece? Se eu não sei mexer naquele desfibrilador, se eu não sei mexer naquele cardioversor, eu posso ter problemas aí de ajudar esse paciente a ter uma circulação espontânea, ok? Ritmo chocável, já cansei de falar, fibrilação ventricular e taquicardia, tá? E a gente tem que pensar que o choque, se indicado, vai parar a compressão, vai chocar o paciente. Recomenda-se os ciclos normalmente de compressão, e a gente vai ver que a ciclo sim e ciclo não, a gente usa adrenalina, a gente não se perde. Se num ciclo fez, no outro não, a gente está fazendo a média de 13 minutos. De ciclo sim, ciclo não, adrenalina. Então, se você não sabe a sequência de adrenalina a cada 3 a 5 minutos, a gente pode fechar. Ciclo sim, ciclo não, adrenalina, tá? Após 2 ciclos, no caso de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, de compressão e verificação de ritmo, a gente começa a adrenalina aí de 3 a 5 minutos. Lembrar que fibrilação ventricular e taquicardia ventricular vai iniciar a adrenalina após o segundo ciclo, certo? E se for a ESP ou a sistolia, a adrenalina até o céu, até ter o ritmo chocável, tá certo? Memorizar o esquema de medicação, a gente pode estar na fibrilação ventricular e taquicardia, a gente vai administrar a adrenalina de 3 a 5 minutos, bisu, como eu já falei aqui, bisu se liga na dica, tá? O bisu, ciclo sim, ciclo não, tá? Eu estou indo para a segunda dose de adrenalina, eu posso pensar em estar utilizando a meldarona. Primeira dose vai ser em 300 miligramas, que são 2 ampolas. Fiz a meldarona no ritmo chocável, retorno para a adrenalina, e aí fiz mais um ciclo de adrenalina, posso estar repetindo a meldarona 150 miligramas, que é uma ampola, e adrenalina até o céu, até esse paciente retornar, tá? Ou se não, ter a desistência aí, infelizmente, o óbito do paciente. Ritmos chocáveis, a gente pensa aí na administração da meldarona, primeira dose 300 miligramas, 2 ampolas, segunda dose 150 miligramas, e que é uma segunda dose de manutenção. Na pediatria é um pouco diferente, a gente pode utilizar a meldarona e pode utilizar a lidocaína na pediatria, tá? Na neonatologia já não se usa, porque o neonatal ele tem uma parada, dificilmente um RN vai parar por fibrilação ou taquicardia. Ele para por quê? Por hipóxia, né? Por aspiração de líquido meconial, por complicações de parto, tá? Normalmente, a gente não vai utilizar a meldarona nem lidocaína no neonatal, mas na pediatria a gente vai utilizar, tá certo? E fez a primeira dose, 300 miligramas de amiodarona, voltou para adrenalina, fez a segunda dose de amiodarona, 150 miligramas, já não é mais recomendada, a gente suspende aí e utiliza apenas adrenalina, epinefrina, até o retorno do paciente.
Aqui o elo que a gente acabou de falar, né? É reconhecer, avaliar, puxar o carro, chocar, tá? Reavaliar, medicar e ver até, né, com a equipe médica, o momento de parar. Se é o paciente que a gente tem, está lá na unidade de terapia intensiva, é um paciente que já está grave, que a gente já conhece, já teve uma parada de 16 minutos, às vezes o médico para com 5 ciclos aí, que é a média de 15 ou 20 minutos de atendimento, tá? Então, trazendo aqui de novo a epinefrina na sistolia ou na atividade elétrica sem impulso, é a nossa droga de escolha. A amiodarona, no caso de AESP, ou atividade elétrica sem impulso, se a gente conseguir o ritmo chocável, a gente pode estar entrando com a amiodarona, tá? E pensando que a gente tem que fazer a epinefrina, adrenalina ou a amiodarona quando necessário, utilizar com bolos de soro fisiológico ou água destilada ou bidestilada até a obtenção de ritmo, ok? A sistolia, adrenalina até o céu, ciclo sim, ciclo não, até ritmo chocável ou retorno do paciente ou desistência da equipe, ok? Como eu já havia falado antes, a gente vai falar aqui sobre o parto cesáreo perimorte, que é realizada após identificar a parada cardíaca materna. Tem mais de 4 minutos em parada cardíaca, a gente tem que pensar na remoção do feto, que pode também melhorar a circulação materna, tá? Quando está indicado, quando não tem o retorno da circulação materna após 4 minutos de parada cardiorrespiratória, quando tiver viabilidade fetal maior que 34 semanas, tá? E quando tiver equipe disponível. Quando tiver um cirurgião geral ou um cirurgião obstétrico que vai pegar um bisturi ali e vai conseguir fazer uma cesárea ali na situação de uma parada cardíaca. A equipe que está reanimando vai continuar essa reanimação até que a equipe cirúrgica chegue e consiga estar tendo essa extração fetal ali perimorte. Tivemos uma jovem que teve morte cerebral num determinado UTI de onde eu trabalho, e essa jovem estava entubada, com morte cerebral e gestante. Então, foi um caso bem delicado, porque assim, a equipe da UTI ficava muito preocupada, assim, Cris, se você estiver aí na geral, a gente vai chamar para você ajudar. E assim, eu vi lá no leito dela um kit de parto de urgência, né, uma lápide de parto de urgência com caixa de cesáreo, e uma incubadora. E eu me perguntava todo o tempo, tinha ali, mas os profissionais, às vezes, dali não estavam treinados para aquela conduta, mas graças a Deus, ela conseguiu chegar até a segunda dose da betametasona e se esticou, se eu não me engano, para 28 semanas de gestação e programaram a cesárea, tá? Então, não é só a gente ter uma gestante ali entubada, esperando a melhor hora para fazer uma cesárea, e a equipe também tem que estar, preparada. Por exemplo, se essa gestante que está com morte cerebral tem uma parada cardíaca ali, a orientação é cesárea perimorte, né? Então, eu até brinquei com um amigo meu intensivista e falei que nada, é a lapa exploratória, né? Abriu ali, um bisturizinho ali, você tira o neném. E ele ficou assim, assustado, porque é um outro mundo. Quando tem uma gestante, como eu digo, com FO, que é FU, desculpa, que é com feto no útero, todo mundo fica preocupado. Então, o que é que a gente tem que pensar? Se vai fazer o parto, beleza. Se é um feto inviável, a gente não vai pensar em tirar esse feto por cesárea perimorte. E temos que pensar nas causas mais possíveis da parada cardíaca. Pensar no ponto importantíssimo é dizer que é uma paciente grave, identificar a causa base, tá? E pensar principalmente nos 5Hs e nos 5Ts ali, que são os mais comuns para respectivo tratamento. As causas mais comuns dos 5Hs é hipovolemia, hipóxia, né? Acidose metabólica, hipotermia, ou hipercalemia. Qual vai ser o tratamento desses 5Hs? Reposição volêmica, via aérea avançada, bicarbonato de sódio, manter normotermia, soro fisiológico, se possível, aquecido para o retorno da circulação espontânea e pensar na reposição de glucanato de cálcio a 10%.
Paciente parou, identificou a causa, a primeira coisa que o médico vai pegar é uma gasometria para rodar a gaso, para ver se vai precisar botar o bique, se vai fazer um bique aberto, que é o bicarbonato, tá? Se vai fazer uma solução bicarbonatada para manter esse paciente, se vai ser reposição de cálcio. É uma paciente grave, que vai ser acompanhado sinais e sintomas aí, para um retorno e uma recuperação total dessa pós-parada. Vamos para os 5 T's, né? Que é um pouco mais diferente, que é o tamponamento cardíaco, TEP, trombose de coronária, né? No caso de infarto agudo do miocárdio, tensão de tórax, que pode ser por pneumotórax hipertensivo, e temos aqui as toxicidades, por exemplo, envenenamento, choque anafilático, tóxico, ok? Então, o que é que a gente tem que pensar no tratamento? Pensar numa periocardiocentese, para um alívio, né, dessa fase cardíaca, pensar em trombolizar esse paciente, vai angioplastar essa coronária, um problema, vai fazer uma punção de alívio, uma drenagem de tórax, e vai fazer o quê? Pensar em um tratamento específico para não prolongar um próximo evento, tá? Angioplastar esse paciente para pensar que ele não vai ter um outro evento de parada cardiorrespiratória. E quais são os cuidados específicos do pós-parada? Providenciar a transferência para o UTI, manter cabeceira elevada em 30 graus, necessidade de BIC, né, vai fazer a reposição de bicarbonato, manter pressão sistólica superior a 90 e a diastólica, né, ou a PAM, desculpa, 65 miligramas, evitar corrigir imediatamente a hipotensão. Esse paciente volta de uma parada, a gente prepara uma noradrenalina ali padrão, só por precaução, mas esse paciente ele pode voltar à circulação espontânea e não necessariamente precisar de uso de droga vasoativa para manter a pressão, ok? Temos que pensar em colher uma gasometria, evitar que essa saturação fique menor que 24, tá? Em SpO2, acompanhar a oximetria, avaliar a hipóxia, avaliar, digamos assim, a lesão neural. Pós-parada, vai fazer uma tomografia para ver como é que está esse cérebro desse paciente, a cabeça, e pensar que qualquer coisa pode levar a um segundo evento. O aumento de BIC, diminuição. Então, a gente tem que pensar em controlar a temperatura, ficar entre 34 e 36, controle glicêmico não ser menor que 180 miligramas por decilitro, tá? Nesse primeiro momento. Solicitar exames complementares, como eu já falei, tomografia para ver como é que está a cabeça, eletrocardiograma, eco cerebral para ver se teve alguma lesão. E não se recomenda a prescrição de drogas, né, profiláticas de antiepiléticos ou outras situações. A gente só vai entrar com fentanil, com fenitoína, solução ou de manutenção, só se o paciente apresentar crise convulsiva evidente, ok? Não se entra como profilaxia, mas não. Quando a gente fala de trauma na gestante, a gente tem que pensar que é mais arriscado no terceiro trimestre de gestação. Que tem se a gente tem uma menor quantidade de líquido, né, do líquido amniótico, polidramina, oligodramina, pode estar aumentando o risco de trauma. A gente pode pensar no deslocamento, né, prematuro de placenta. Risco de contusão, a gente pode pensar que pode ter uma ruptura uterina e uma série de coisas aí. Eu vi uma vez no jornal que uma gestante, ela teve um acidente, né, de atropelamento, e o útero se abriu ali no momento do acidente e houve a expulsão fetal, e a criança, né, sobreviveu naquele cenário de ruptura uterina, imagine. Ela tomou um trauma ali abdominal, né, e a pressão abdominal foi grande ali, que o bebê ele foi projetado para fora do útero. Imagine o cenário ali de um recém-nascido vivo, que era termo, e esse cenário dessa mulher com ruptura uterina ali, morrendo de hemorragia ali no cenário. Lembro que a mídia ficou bem em cima desse caso, tá?
E pensar no trauma, a incidência na gestação é de 6 a 8%, tá? As formas graves vai ser de 3 a 6%. As gestantes que oriunda de trauma necessita de internação, ela evolui 60% para o trabalho de parto, ou para a perca, né? Se não tiver idade gestacional para parir. E gestante tem 1,6 chances de morrer em uma situação de trauma. Por quê? Ela tem um sistema cardiovascular alterado, ela tem um sistema cardiovascular, a média de 35% a 40% desse sistema aumentado para dividir com a placenta e a circulação fetal. Então, a gente tem que pensar nas alterações anatômicas e fisiológicas de uma gestação para uma possível abordagem precoce no caso do trauma, tá ok? E a gente tem que pensar também que a violência doméstica, né, vem aí como mecanismo de trauma e complicações obstétricas, principalmente ela deve ser reconhecida no pré-natal. É uma mulher que está sangrando, está tendo sangramento sempre. Será que essa mulher não está tendo algum tipo de abuso, agressão doméstica? E no caso de acidente automobilístico, a gente tem que estar sempre ligado no diagnóstico da DPP. De repente, a mulher chega lá andando, fala, não, estou bem, não sei o quê, de repente começa aquela dor absurda, abdômen rígido, né? Significa que teve aquele descolamento da placenta total e tem sangramento ativo na cavidade. Então, assim, chegou a gestante no trauma, se tiver um aparelho de ultrassom que permeabilize, avaliar o feto e suas estruturas adjacentes, é bem importante e necessária para avaliar a situação materno-fetal e tomada de condutas, ok? A maioria dos exames de imagem são necessários para a assistência, né, ser prestada à gestante ali grávida. O pré-natal é importante, a gente vai estar orientando as condições de trauma e condição da gestação, e uma ação conjunta entre o cirurgião de trauma e cirurgião obstetra para ver essa paciente politraumatizada, por exemplo, tiver com uma idade gestacional que viabilize o parto, vai ser discutido ali entre o cirurgião de trauma e o cirurgião obstétrico a necessidade de estar tendo esse parto precoce. Imagine eu aqui, em Salvador, uma gestante de trauma chegando ali no HGE, a confusão que não deve ser, né? Busco obstetra, cada exame de imagem, procuro sonar, para alinhar essa equipe de cirurgia geral, que provavelmente não vai ter um obstetra ali de plantão, para estar fazendo, adentrando ali naquele processo cirúrgico para antecipar essa cesariana, né? Imagine aí o parto no HGE e a possível transferência desse RN para a maternidade para cuidados subsequentes ou UTI neonatal. Então, é como eu digo, mulher parindo pode ocorrer em qualquer situação. Vai ser no posto de saúde, vai ser na UPA, vai ser no hospital de pequeno porte, e pode ser também aí já no UTI ou não, tá? E o que é que a gente tem que pensar que pode ter como consequência de saúde física e mental e emocional dessa mulher? A gente tem que pensar que o risco de aborto, né, dos traumas pode acontecer amenorrex prematura, parto prematuro, descolamento de placenta, ruptura uterina e, principalmente, hemorragia materno-fetal. Além de avaliar o trauma, a gente tem que entender que ali não é só uma vida, são 2 vidas na mão da gente, e tem que ter uma avaliação multiprofissional, biopsicossocial para aquela mulher vítima de trauma, tá? E pensar em todos esses problemas aqui que podem estar ocorrendo no processo de parto. Avaliação do suporte de vida, a gente tem que pensar no XABCDE. Lembra que eu disse que tinha E? Eu botei aqui a exposição para evitar hipotermia. O controle de hemorragias, de grandes hemorragias, tá? A manutenção de vias aéreas e controle de coluna cervical. O B é respiração e ventilação. O C está dentro de circulação e pequenas hemorragias, né? De controle de pequenas hemorragias. O D é deficiência, déficit do seu estado neurológico, avaliação, e é exposição para evitar hipotermia. Então, a gente tem que pensar no suporte básico de vida, o XABCDE, para o suporte básico aí, avaliar essa gestante que teve um trauma. Ela está sangrando, ela tem um fator exposto, ela precisa fazer um torniquete em grandes membros. Então, eu tenho que controlar essa hemorragia que pode levar à morte, e depois pensar nas vias aéreas
e respiração, ventilação, circulação e controle de pequenas hemorragias, e avaliar o status neurológico e expor, né, ver o controle de exposição para evitar a hipotermia e buscar o suporte avançado de vida para essa gestante. Lembrando que a gente vai ter a mãe e o bebê nessa situação aí. Conduta do trauma fechado, a gente vai avaliar essa gestante, solicitar, no caso médico, vai solicitar laboratório de espécie sanguínea, hematócito, coagulograma, ultrassom obstétrica, né, se possível, monitorar contrações, se é maior que 20 semanas, realizar a cardiotopografia, isso aqui só em maternidade, eu nunca vi em outro lugar ter, investigar a integridade das membranas líquida amniótico, investigar se tem sangramento vaginal ou se tem trabalho de parto ativo, tá certo? Conduta do trauma maior vai ser o tratamento da mãe, é prioridade. Lembra que eu disse que a mãe tem prioridade de vida, tá? Então, a gente tem que, se tiver a possibilidade de salvar os dois, amém, mas se não, a gente vai dar uma prioridade na mãe. Reconhecer as alterações fisiológicas da gravidez que podem interferir na reanimação e na avaliação primária. O que é que a gente tem que pensar? Ofertar oxigênio suplementar, suporte ventilatório, suporte de líquido, reposição sanguínea e, em seguida, avaliar a situação fetal, ok? Conduta do trauma maior, a gente tem que pensar na avaliação secundária, estudo radiológico, ultrassom uterina, de novo aqui lembrando se tiver fazer, avaliar o débito urinário, lavagem gástrica potencial, né? Ou, de repente, essa mulher teve, digamos assim, ela teve um acidente automobilístico, ela estava com o estômago cheio, passa uma sonda nasogástrica ali para evidenciar aquele conteúdo e melhorar a hemodinâmica dela. Tá? Monitorização hemodinâmica, exames de laboratório. O que, é que a gente tem que pensar? Hematocitohemoglobina, coagulograma e eletrólitos. Essa mulher vai precisar de sangue, vai precisar de plasma, o que é que ela vai precisar? A gente vai acionar o banco de sangue para essa mulher, pensar, né, que isso tudo tem que ser avaliado aí com a equipe multiprofissional. Risco de parto perimorte, a gente já falou sobre isso, prioridade à vida materna, com a cesárea e a descompressão dessa parede uterina e o retorno da circulação materna sem a circulação fetal pode ajudar a um retorno mais rápido, ok? Se eu tiro o bebê, eu tiro esse sequestro de 40% da circulação materna que estava dividida entre o feto e a placenta, eu posso ter uma melhoria de qualidade e retorno à circulação espontânea dessa mulher pós essa cesárea, tá? Avaliar a idade gestacional, contraindicação de risco intraparto, se tem profissional, né, que vai fazer esse parto ali de cesárea de urgência sem problemas, e essa mulher certamente vai precisar de cuidados intensivos. Ela teve uma parada, ela teve uma cesárea perimorte, né, ali, ela estava em parada cardíaca, tirou o bebê, e ela conseguiu sobreviver, ela tem que ir para a UTI. Tanto na parada cardiorrespiratória quanto no trauma, é importante valorizar a vida materna. Se feto viável maior que 24 semanas, cesárea perimorte, né? Tem que avaliar parto perimorte, condições perinatal, tanto da mãe quanto do bebê, e estar preparada para um eventual parto, digamos. A paciente teve uma parada, a gente viu que era uma fibrilação ventricular, chocou essa paciente, entrou com medicação, intubou, ela entrou com noradrenalina, vasopressina, sedação, fez reposição de bicarbonato, ela está grave e estável. Vale a pena ter uma conversa com a equipe da terapia intensiva e a equipe obstétrica para avaliar o melhor momento de abordagem do parto. Se uma gestante ou uma puérpera está grave, a gente tem que pensar na condição e manutenção da qualidade de vida dela, e principalmente se ela está no centro obstétrico ou, vamos dizer, num hospital geral, e ela precisa ser encaminhada para um hospital que tem um aporte de maternidade. A gente vai falar sobre a nossa próxima aula teórica, que é transporte do paciente grave, né, evidenciando aí puérpera e gestante, e a gente tem que estar preparado com um transporte adequado para que seja fundamental o segmento do acompanhamento dessa gestante. Galerinha do meu Brasil, eu sei que é muita coisa, eu sei que falar sobre
sobre tantos assuntos, pode estar sendo cansativo para vocês a abordagem. Esse módulo ficou um pouquinho longo nessa aula, mas se você tiver alguma dúvida, volte no módulo, tire suas dúvidas aí, porque é importante você saber o que fazer, o processo de medicação não parada cardiorrespiratória, na gestante ou na puérpera, ok? E fique ligado aí, acompanhe a gente cada vez mais, porque conhecimento é poder, e se você conhece, você vai poder prestar uma qualidade de assistência melhorada para essa gestante. Então, vamos ao último módulo teórico, que vai ser transporte de paciente grave com foco na gestante puérpera. Espero que vocês tenham gostado do nosso módulo teórico, e a partir do transporte de gestante, aí a gente vai partir para os módulos práticos, ok? Beijinho, beijinho, até a próxima aula.